Muito bem, seja muito bem-vindo. A gente vai fazer o nosso segundo vídeo de Vim. Como vocês podem ver, eu estou no Windows 7. Deixa eu remover esses dois arquivos aqui. E a gente vai falar de autocompletar no Vim, tá? O Vim, né? O Vim, eles já tem nativo um recurso de autocompletar, só que ele é aquele autocompletar baseado em buffer, ou seja, conforme vocês vão digitando, ele vai declarando algumas palavras no buffer e quando vocês usarem o comando para autocompletar, ele vai pegar esse arquivo buffer e usar ele como uma fonte, como um dicionário de palavras para alimentar a função de autocompletar, beleza? Eu vou usar o Neovim QT aqui porque para mim fica melhor usar no Windows, principalmente no Windows 7, que ele já é um pouco antigo, tem algumas coisas que no terminal deixa a desejar. Bom, ele não está muito diferente do que a gente viu no primeiro arquivo, no primeiro vídeo, né? Eu tenho algumas coisas aqui. O que eu mudei foi os atalhos, né? Eu não sei se eu expliquei direito, mas na parte de atalho eu ensinei o NNOR Map. Existem outras variantes para a gente fazer o mapeamento de teclas, e uma delas é apenas o comando map, tá? Antes de mais nada, vai ficar pequenas as letras aqui, eu não tenho um controle melhor de como aumentar. Peço desculpas por isso, talvez fique um pouco difícil de vocês lerem. Então, por favor, assistam em full screen, que eu acredito que vai ser um pouco melhor, um pouco mais legível, tá? Muito bem, então, quando você quer usar as teclas de funções F1, 2, 3 a F12, eu recomendo que você use apenas a palavra map, palavra reservada a map, e aí você use, como por exemplo no F2, eu tenho aqui o Nerd Tree para ele poder habilitar e desabilitar. Então, eu fiz isso porque se eu setar o Ctrl O para abrir o arquivo, eu vou perder uma função interessante que é quando eu abro o Neovim ou o Vim e eu uso o Ctrl O, ele simplesmente recupera o último arquivo em que estava aberto. Em alguns casos, se eu quiser fazer uma configuração, sair, entrar no Vim e querer reabrir o último arquivo, eu uso o Ctrl O, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu deixo o F2 apenas para abrir o meu navegador de diretórios, beleza? Outra coisa que eu fiz também foi o mapeamento da tecla F3 para fazer a compilação de um arquivo Java e a F12 para fazer o comando do plugin install, para toda vez que eu instalar um plugin novo ele fazer automaticamente o comando, tá? Muito bem. A gente vai falar de autocompletar, tá? Então a gente vai precisar de dois plugins que eu uso, que eu recomendo, que até esse momento funciona perfeitamente bem, que é o SupperTab e o neocomplete.v, tá? O SupperTab ele nos possibilita usar o tab para acessar a função de autocompletar a grosso modo. Dá para você fazer mais algumas variantes, mas no caso do SupperTab eu uso praticamente para isso, só para usar o tab e autocompletar. Vale lembrar que se você usar o SupperTab e, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, eu tenho essa palavra aqui em cima, Color Scheme. Eu vou dar um tab e ele completa. Eu não tenho mais opções, então ele simplesmente vai jogar a única opção que eu tenho, tá? No caso, a letra C, eu tenho mais opções com a letra C. Então, se eu apertar o tab, ele vai indo de cima para baixo, que é o padrão. Caso ele faça o oposto, que é no caso ir de baixo para cima, né? Ao invés de cima para baixo, você vai ter que... Cadê? Aqui, ó, você vai ter que instanciar esse comando aqui, ó, let g:\supertab default completation type, aliás, recebe entre aspas simples Ctrl N. Por que isso? O nosso autocompletar, ele é o do seguinte modo. A gente usa o Ctrl P, que ele vai subindo as opções, e o Ctrl N ele vai descendo. Imagine que você está digitando o Ctrl Preview e Ctrl Next, ou seja, Ctrl anterior e Ctrl próximo, basicamente isso. Então, quando a gente joga o tab, né, esse SupperTab, ele simplesmente instancia como comando-chave a função do Ctrl P. Aqui no caso, esse de baixo aqui, ó, essa função que a gente está vendo aqui, ó, é como se a gente estivesse trocando o Ctrl P para o Ctrl N. Ao invés dele simplesmente fazer o Next Preview, ele faz o... Aliás, ao invés de fazer o Ctrl Next, ele faz a função de Preview. Tá? Eu sei que está um pouco confuso, mas espera aí, que eu já vou
Já vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui no meu navegador eu tenho esse NeoVim, esse NeoComplete, tá? Ele tá aqui, esse comando, é só você pegar isso daqui e copiar lá. Eu já ensinei isso no primeiro vídeo. Aqui tem algumas informações, se você quiser ler mais a fundo e tudo mais, né? Aqui ele tem alguns exemplos visuais de como que funciona, mas aqui no caso ele deve estar se baseando em algum terminal Linux ou do Mac, né? Enfim. E temos também o SuperTab. Olha aqui embaixo, ó. Temos também o SuperTab, que é ele está aqui bonitinho, como eu já expliquei. Ele tem várias dicas que você pode usar sem problema nenhum. E aqui ele tem uma parte que ele menciona este problema. Deixa eu só encontrar rapidinho aqui. Aqui, ó. Muito bem, ó. Onde ele está falando aqui? É que ele está explicando, se você quiser mudar a posição, a forma que ele interage, mas aqui ele ele até deixa uma pergunta bem interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, é isso aqui mesmo. Ó. Ele deixa uma pergunta aqui, ó. Por que quando eu aperto o Tab para navegar nas opções de complemento, ele vai de baixo para cima, né? Aí ele explica aqui basicamente como é que funciona e ele entra esse comando aqui, ó, que vocês lendo aqui vocês vão encontrar, né? O letg super tab default completion type, tá? Tá tudo em camel case e aí ele vai atribuir aqui ó, dentro de aspas duplas ou aspas simples, né? Dentro de maior e menor, C menos N, que é o Ctrl N, tá? É basicamente isso, que se acaso vocês tiverem esse mesmo problema, é só vocês colocarem isso aqui, que não vai ter erro nenhum. Aí, se vocês quiserem ler para se aprofundar e tudo mais. A grosso modo, o que é estes dois, tá? Obviamente, o Super Tab, ele vai permitir usar o Tab para navegar nas opções, ao invés de apertar o Ctrl P e Ctrl N, você apenas aperta Tab. Se você quiser usar o Ctrl P e Ctrl N, fica à vontade. E o NeoComplete Vim, ele traz para você uma biblioteca de snippets para que você possa usar com o autocompletado Vim e instanciar vários escopos, né, no seu código de forma mais rápida, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tab new aqui para abrir uma nova aba e vou salvar ela na área de trabalho. Vou fazer um arquivo Java mesmo, igual eu tinha feito ali que eu estava testando o comando que eu fiz. Dois pontos W, que eu posso simplesmente informar um diretório onde eu vou salvar esse arquivo e posso dar um nome para ele, né? Então eu posso colocar aqui file.java, por exemplo. Então já tá já salvei o meu arquivo file.java e automaticamente eu tenho o direito, eu consigo usar as funções do NeoComplete. Então, por exemplo, para Java, se eu digitar aqui ó, um CL e dar um tab, ele automaticamente gera ali a sintaxe, né, do escopo de uma classe pública. É só apertar o Ctrl J, eu passo para mais uma instância. Isso aí eu vou explicar mais a fundo no próximo vídeo que a gente vai falar de snippets, tá? E aqui eu também tenho uma palavra reservada no NeoComplete, que é a palavra main, que quando eu uso o tab para fazer o autocomplete, ele instancia o escopo da classe principal de Java para mim, assim como o PL, ele me instancia, né, toda essa sintaxe do system.out.println, que é uma saída de dados, né? Então, por exemplo, nome, ele vai imprimir para a gente o nome. Então, eu vou dar um Ctrl S, que a gente já viu isso daí. Eu criei um comandinho aqui, um atalho no F3 para ele compilar e executar os arquivos Java para mim. Então, aqui ele já informou aqui, ó, nome. Possivelmente, pelo tamanho das letras, vocês não estão vendo direito. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: vou simplesmente importar uma função aqui, né, uma biblioteca, que me permite criar painéis gráficos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui uma string
string nome, ele vai receber jobOptionPane ponto shall input, opa, maiúsculo, dialog, tá? E aqui eu vou instanciar, aqui é uma string formativa, tá? Então eu vou colocar aqui, fale o seu nome na caixa abaixo, em forma de string, tá? Em seguida eu vou chamar de novo o jobOptionPane, só que com a função showMessage dialog. Eu vou usar só isso aqui como exemplo, tá? Vou chamar um parâmetro null para ele centralizar e vou chamar a variável nome. Tá, então, a grosso modo, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente criei um programa que ele vai aparecer uma janela, eu vou dizer o nome para essa janela vai me retornar uma outra janela e essa janela vai me mostrar o que eu escrevi, tá? Aqui ele tá mostrando para mim que tem um erro aqui. Obviamente tem um erro porque tem um ponto aqui. Show message dialog, beleza, tá certo agora, Ctrl S, salvei, vou dar o F3 aqui, ele vai compilar e automaticamente vai executar para mim. Então aqui, ó, fale o seu na caixa, escrever esqueci, não escrevi nome, Fábio. Então ele retorna para mim o que eu escrevi, tá? A grosso modo é isso, então agora ele encerra o meu programa, beleza, tá? Inclusive se você quiser ver o comando, né, pra gente compilar e executar um código Java, basicamente você pode jogar aqui um map, né, um F3, para inserir um comando é exclamação, e em seguida tudo que a gente formar é um comando do sistema. E aí, no caso, javac, né, eu vou colocar aqui no bloco de notas, espera aí. Isso aqui é se você for um programador Java, né? Então, por exemplo, a gente vai digitar basicamente isso aqui, ó, 2 pontos, exclamação, javac, que é o compilador Java. Dentro de aspas duplas a gente pode colocar aqui uma porcentagem, fecha aspas duplas, que no caso a gente está se referindo ao arquivo que está em aberto. 2 ex comerciais, que é para fazer uma execução do comando a seguir, se o anterior aos 2 ex comerciais estiverem sido executados com sucesso. Então, Java, a gente repete, tá? É basicamente isso. Então aqui, ó, a gente vai rodar esse comando. Se esse comando rodar perfeitamente, esses dois aqui automaticamente rodam este aqui, beleza? Basicamente é isso. Então depois a gente joga aqui um CR, que ele entra a função da tecla Enter, tá? E ali para a gente instanciar o comando, a gente faz o map F3, no meu caso aqui é o F3, tá? Pronto, então a sintaxe do meu comando é basicamente essa aqui, né? Quando eu apertar a tecla F3, ele vai inserir esse comando no meu console, no meu console ali do Nelvin. Em seguida ele vai inserir o comando do Enter, aí ele vai executar. Se você quiser saber como que é isso com Java, tá aqui. Você pode usar isso para outros tipos de arquivo também, tá? Como por exemplo, pode experimentar colocar um Firefox e o nome do arquivo. Se estiver abrindo um index HTML, ele vai abrir o index HTML, né? Você colocaria, por exemplo, isso daqui, ó. A gente pode até testar isso aqui, ó. Vamos aproveitar e testar aqui. Aqui, ó, vamos fazer um map F4. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, map F4, 2 pontos, exclamação, Firefox. Pronto. Beleza, então já vamos aproveitar aqui, ó. Um tab new, então já vamos aproveitar e salvar ele lá na área de trabalho também, né? Então, desktop index.html. Aqui a gente pode usar o autocomplete, né? Aí ele é o HTML, minha página, é Ctrl J. Aqui no body eu vou usar um H1. Se estiver vendo isso,
É porque funcionou, beleza? Salvei o arquivo, F4. Vamos ver se ele vai permitir, né? Ah, ele já não abriu. Deixa eu ver o que rolou aqui. Pronto. Ó, aqui ele já não permitiu, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o terminal. Firefox. Ele não vai deixar. Deixa eu remover o Firefox aqui para ver se... ele não vai deixar. Se estiver vendo isso, funciona. Bom, então ele abriu com o navegador padrão, né? Então o que... Não, aqui tá certo. Então, já que tá certo, vamos salvar. Deixa eu fechar tudo isso daqui. Vamos abrir o Nelvin. Pronto. Agora tá funcionando direitinho. No caso o F4, ele vai executar o arquivo index.html, como ele automaticamente está sendo, todo tipo de arquivo .html vai ser executado com o Firefox, eu não preciso chamar o programa, né? Aqui, ó, eu não preciso chamar o programa, apenas eu uso uma exclamação, porcentagem dentro de aspas duplas, ele vai executar conforme o programa padrão, beleza? Isso aqui pode ser com qualquer coisa no caso, né? Por exemplo, se eu tiver definido que os arquivos .java vão abrir com um específico programa, eu não preciso necessariamente fazer muita coisa, né? No caso do Java, eu tenho que chamar o compilador e tudo mais. No caso do Python, eu tenho que chamar o Python 3 para poder executar. Aí não tem como, né? Eu sou obrigado a gerar uma sintaxe bonitinha ali, beleza? Muito bem, então, é isso daí. Eu acho que vocês já entenderam. E tem mais uma coisa antes que eu esqueça aqui. Aqui, ó, a gente também pode instanciar, além desse plugin, que é o NeoComplete, a gente pode instanciar também um dicionário de palavras. Esse dicionário de palavras nos permite já ter uma fonte de palavras, nos evitando ter que primeiro escrever ela, para que depois ela seja instanciada num arquivo de buffer, para que depois ele seja alimentado na nossa função de autocompletar. Então, a função, só para vocês entenderem, eu vou fazer em maiúsculo aqui, ó, é set dictionary. Dictionary a gente vai colocar mais igual. Aí a gente coloca o caminho no meu, por exemplo, meu dicionário.txt, tá? Tem que ser um arquivo TXT simples, como vocês podem ver aqui em cima. Eu vou até aproveitar aqui, ó, dar um tab new, appdata, local, nvim. Eu criei um diretório chamado dicionários dentro do meu diretório de configuração do Nelvin aqui no Windows 7. Dicionários, ele tá como palavras.txt, tá? Então eu adicionei algumas palavras aqui, como por exemplo, eu posso adicionar o que eu quiser aqui. Eu tenho aqui, ó, function, Fábio, tem um carneiro, Linux, Windows, pato, cachorro, batata, avião, mesa, cadeira, tijolo, carro, casa. Embaixo eu fiz algumas variantes aqui, ó, de cachorro, né? Como, por exemplo, cachorrinho, cachorrinha, cachorra, cachorro bravo, tá? Essas opções, elas já estão instanciadas, porque eu declarei elas aqui. Então, por exemplo, eu vou fechar esse arquivo. Deixa eu fechar o outro. Deixa eu fechar essa aqui e abrir um outro arquivo aqui, ó. Pronto. Vamos supor que aqui eu quero
quero escrever aqui dentro de aqui, ó, um parágrafo, por exemplo. Vou escrever um parágrafo aqui. E aqui dentro eu vou colocar qualquer coisa, ó. Vou falar sobre cachorro, dou um tab. Quando eu dou o tab, ele simplesmente vai carregar com o parâmetro setDictionary o que está dentro daquele arquivo, o arquivo que eu indiquei para esse parâmetro, né? E tudo que lá dentro for referente à palavra que eu estou usando, ele vai trazer aqui para mim. Se vocês lerem, eu não tenho nenhuma palavra chamada cachorro anteriormente, mas aquele daqui, ó, cachorro, ele dá todo o caminho, tá? Ele dá o arquivo que é palavras.txt, que é o nome do arquivo txt que eu criei para instanciar as palavras lá dentro, adicionar as palavras lá dentro. Cachorrinho no mesmo lugar, cachorrinha no mesmo lugar e cachorra no mesmo lugar. Então aqui, se ele tiver mais do que uma palavra, ele vai informar. O tab ele vai pulando de uma para outra. Posso usar o Ctrl P e o Ctrl N também, beleza? Que mais que eu posso informar? Vocês podem simplesmente adicionar a quantidade de palavras que vocês quiserem nesse arquivo. Eu recomendo que vocês usem isso como vocês bem entenderem. Vocês podem simplesmente pesquisar no Google palavras em português, palavras em inglês, e vai ter uma lista. Tem sites que eles listam várias palavras, e vocês podem pegar essas palavras, copiar para dentro do arquivo e, por sua vez, gerar ali um dicionário bem completo, tá? Só tome cuidado porque algumas palavras, elas podem... evite colocar muitas palavras que elas comecem iguais, porque aí vocês vão ter uma lista muito grande e no final, ao invés de ser mais rápido, vocês usarem o autocompletar, vai acabar sendo mais lento, e isso vai prejudicar muito a produtividade de vocês na hora de escrever um código, beleza? Então, é isso daí. Esse vídeo já está bem longo, mas aqui ficam umas dicas bem legais sobre autocompletar. No próximo vídeo a gente vai ver snippets, tá? Como criar os nossos snippets. Aqui no caso ele já tem, se a gente simplesmente... Vou dar um... Espera aí. Vamos dar aqui, ó, um 15dd. Então, por exemplo, se eu digitar HTML dentro de um arquivo de extensão HTML e dar um tab, ele vai trazer toda essa sintaxe pronta para mim. Isso é um snippet, tá? Os snippets aliados com as funções de autocompletar tornam a ferramenta poderosíssima no quesito de desempenho e produtividade. Então, o Neocomplete ele já traz esses snippets prontos, tá? Mas no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente vai criar os nossos snippets. Então, por exemplo, dentro de HTML, eu não tenho a função, por exemplo, vou chamar um script aqui, ó. Pronto, declarei um setor de script. Se eu digitar function, eu tenho o function. Só que olha só, ele não completa o snippet de JavaScript para mim. Ele só gerou essa palavra function porque está no dicionário que eu instanciei no meu arquivo de init.vim, tá? Tá vendo? Ele não vai completar pra gente. Então, essa daqui, no caso, esse function, nome, parênteses, chaves, é como se fosse um snippet, só que aí eu posso informar o que eu quiser. No caso, se eu fosse formar um console log, ó. Lá, ele não tem, tá vendo? Aí eu tenho que escrever na mão tudo que eu quero digitar, tá? Então, nesse caso, seria interessante a gente fazer o quê? Criar alguns snippets de JavaScript dentro do nosso arquivo HTML, né? Ou seja, criar um arquivo snippets, criar os snippets para JavaScript que eles funcionem dentro dos arquivos HTML, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? No próximo vídeo a gente vai ver como criar esses snippets, e quem quer simplesmente programar HTML, já ter todo esse rolê pronto para facilitar, no próximo vídeo a gente vai ver, beleza? Vídeo longo, mas acredito que é o suficiente para vocês entenderem todo esse conceito de autocompletar e como fazer isso no Vim com maestria. Tá, então vou ficando por aqui. Já vou ver se eu já posto agora esse vídeo. Forte abraço, espero que fique com Deus e fui!